Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Douglas Martinelli, gerente de mídia da Jusce. Da Jusce. Douglas, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aí de temas tão importantes, principalmente dentro de uma academia. Obrigado. A gente que agradece. E aqui comigo na bancada, a professora Sylvie Massaini, professora de finanças da ESPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Douglas, conte pra gente qual que é a missão e a proposta da JUSC. Olha, a Jusce ela veio com uma proposta muito relacionada a marketing digital como um todo, né? A Jusce, eu digo que hoje ela tem uma entrega 95% em mídia digital, né? Não só mídia digital, como ativações em digital. Então a gente está falando de mídia paga, a gente está falando de SEO, a gente está falando de CRM, desenvolvimento de sites, né? Então ela vem muito nessa atuação 360. A Jusce, até alguns anos atrás, ela é muito focada em performance, frentes de varejo, né? E hoje ela está migrando tanto para frentes offline, né? Ativação de mídias Offline também. offline também, né? E crescendo também para as frentes de branding, né? Que é onde a gente vê que também tem muita oportunidade de uma entrega, até para a gente conseguir oferecer para o nosso cliente também uma entrega 360, né? Então, por mais que a gente tem muitas empresas também se digitalizando, né? Então, oferecendo entrega digital, né? A gente também está indo um pouco na contramão, né? Se vamos dizer ali, indo para um pouco de mercado de offline, para a gente também ter uma entrega mais robusta e ter uma entrega mais completa, né? Porque, óbvio, a gente vê assim, quando a gente trabalha com grandes marcas, né? A gente vê muito essa quebras de agências, né? Às vezes uma grande marca tem 5 agências, né? Ou, putz, mas eu estou insatisfeito com essa, eu queria trocar. Aí no mercado acaba virando sempre uma indisposição, né? Então a gente também acaba oferecendo essa possibilidade de repente fazer um serviço integrado numa única empresa, numa única agência, né? Hoje a gente está trabalhando majoritariamente dentro de um território nacional, mas a gente está começando já a dar grandes passos em mercados fora do Brasil também, né? Então é um passo muito importante que a gente tem para conversar. Qual que é o tamanho da JUSC? Só em grandes números? Acho que a Olha, Sylvie já ia chutar essa bola. falando aqui em quadro de funcionários, né? A gente está em próximo dos 400 funcionários, e aí, como a gente já estava trabalhando no modelo home office, a gente está falando de funcionários em todo o Brasil, né? Então, por exemplo, a minha equipe, eu tenho uma analista que está em Curitiba, eu tenho uma dupla da minha gerência que também está em Curitiba, eu tenho pessoas na Bahia, em Goiás, né? A gente conseguiu também, acho que um dos poucos efeitos positivos da pandemia, né? Sem querer minimizar ali todo o problema que aconteceu, foi a gente conseguir integrar pessoas de todo o Brasil dentro de uma mesma unidade, sem precisar que essas pessoas se desloquem, né? E eu sou um fruto disso, né? Digamos assim, do pré-pandemia, para eu conseguir ter acesso a uma grande agência, eu tive que sair de Araçatuba, né? Eu sou araçatubense, né? Estou em São Paulo há 8 anos, então, para eu ter acesso a uma grande empresa, eu tive que largar tudo para trás, largar família, largar amigos, né? Largar emprego também e vir para cá, né? E hoje essa questão de pandemia deu essa mudança, né? As pessoas conseguiram ter acesso a grandes agências, grandes empresas, grandes cursos, sem precisar ter esse sacrifício, vamos dizer assim, né? De deixar a família, deixar amigos para trás, né? Então, dentro desses 400, né, funcionários que a gente tem hoje dentro da Gilce, tem toda essa diversidade ali de colaboradores pensando em território nacional também. E você citou que a Jussi, ela tem uma atuação interessante por abordar o cliente aí de uma forma mais 360, né? Sim. Pensando nas mídias digitais versus mídias offline, né? Há um perfil diferente de cliente? Como que é essa questão de o que você entrega de um lado, o que você entrega do outro? Como que é essa dinâmica, né? Hoje em Olha, dia as empresas estão buscando as duas coisas ou não? então, assim, a gente, no começo, quando surgiu o marketing digital, existia muito aquela briga. O marketing digital veio para substituir o marketing tradicional, Uhum. né? A gente está falando já de 15 anos de marketing digital no Brasil, não substituiu. O Globo continua imperando, né? A gente só conseguiu, de repente, mudar um pouco ali as forças de investimento, né? Globo perdeu um pouco de força de investimento ali, que foi um pouco para Meta, Google, né? Mas hoje a gente já vê que essa guerra que foi traçada no começo já não faz tanto sentido, né? Hoje já não faz tanto sentido essa briga de tira sua verba de offline, vai pro digital, né? A gente viu o próprio BBB como resposta, né? Ano após ano, o BBB está quebrando recorde de patrocinadores, né? Se não quebra recorde de audiência, quebra recorde de patrocinadores. Então, a gente vê isso muito também das grandes empresas, né? Não querendo abandonar esses perfis de mídias de massa, mídias offline,
né? Até porque ela tem um alcance muito grande, né? O digital hoje, ele tem uma entrega muito boa, né? A gente tem a questão de análise e tudo, Exato. mas a gente tem uma questão de infraestrutura brasileira, né? Não são todos os brasileiros que têm um bom acesso à internet com qualidade. Então, às vezes a gente tem até essa questão de falar assim, poxa, você está fazendo um vídeo de 30 segundos, o cara tá vendo pelo 4G dele. Então, tipo assim, basicamente o cara tá pagando para ver o seu anúncio, porque você está consumindo a banda dele, que já não é muito boa, né? Falando de estrutura nacional, para ver um anúncio que de repente nem é interessante, né? Então a gente tem todas essas questões ali do digital, do offline. A gente tem um offline que ainda chega em lugares que o digital não chega, né? A gente tem, por exemplo, falar aqui de não só Globo, mas TV aberta, ela alcança 95% dos lares brasileiros, né? O digital ainda não. O digital está nos 80%. O dos 80 e ainda com não tanta qualidade assim, né? Que eu falei dessas questões de banda. Nem todo mundo tem um celular do ano, nem todo mundo tem uma boa internet, né? Então às vezes a pessoa tem lá no interior do interior, perdão, tô de costa. Então lá no interior a pessoa tem um celular simples, com uma internet devagar, que às vezes só tem ali um pacotezinho de WhatsApp, né? Então tem ainda esses desafios que foi quebrado, né, com o passar dos anos, que as pessoas entenderam que não dá para forçar o digital a ferro e fogo. Mas a gente também tem alguns clientes que ainda tem esse apego pelo digital e apego pela entrega de vídeo. Não aceitam muito ou não acreditam muito em entregas, por exemplo, de redes sociais, né? Eu acho que isso também é até um pouco... Não aceitam. Não aceitam. Elas entendem que não é muito efetivo, Sim. né? Eu acho que isso também reflete muito de um cenário de como essas big techs trabalham com a gente. Porque quando a gente fala de offline, né, a gente tem um instituto que a gente vai falar que ele é imparcial, que seria a Ibope, né, Tá. a Cantor, que ela consegue validar todo mundo, né? Então, os mesmos critérios que ela usa para Record, ela usa para Globo. Os mesmos critérios que ela usa para rádio Band, ela usa para Jovem Pan, né? Então, todo mundo está debaixo do mesmo critério. Quando a gente vai para o digital, a gente tem uma caixa preta, né? Então, por exemplo, os dados que o Google me dá, eu tenho que confiar, né? Eu não tinha ali, até alguns anos atrás, eu não tinha ali um instituto verificador que fala assim, Google, você me falou que entregou 5 impressões. É isso mesmo? Não, você tem que acreditar cegamente. E a metodologia do Google não necessariamente era a mesma metodologia da Meta, que não era a mesma... Então, cada um se próprio auditando. E a gente refém disso, Exato. né? E a gente jogando ali milhões e milhões de investimento em cima desses canais e eles se próprio auditando. Hoje nos Estados Unidos, a Cantor, né, tá conseguindo entrar já nessas frentes de Meta, né? Essa é uma notícia essa semana, que tanto Meta, TikTok, junto com a Cantor, tá conseguindo desenvolver alguns sistemas de aferição de audiência, né? Isso reflete posteriormente em confiança dos anunciantes. Assim, pô, Sim. então entre eu colocar lá 50 milhões num BBB, né? Que eu tenho todos os dados e a confiança da Cantor, e eu colocar 50 milhões num TikTok, que ele se próprio audita, né? Então, e de repente eu não confio nesses dados, né? Então, hoje tem acho que os anunciantes, né, ainda estão presos no offline, porque eu falei assim, não, aqui eu tenho uma auditoria mais imparcial, aqui eu tenho uma auditoria meio parcial, que pode ser que não gere o resultado, porque eu não estou vendo o ponteiro de vendas mexer. Conta né? pra gente quem é a Cantor. A Cantor é um instituto de pesquisa, né? Ela tem uma atuação global, e no Brasil ela está muito atrelada ao Ibope, né? Então, hoje a gente tem tanto a Cantor quanto a Nielsen trabalhando, né? Quando a gente fala de audiências macros de veículo, quem atua muito mais é a Cantor junto com a Ibope, né? E quando a gente vai falar de pesquisa de marcas, por exemplo, pesquisa de percepção de marca, de valor, a gente tem muito o suporte da Nielsen, né? Então, tanto que essa parceria Cantor e Meta, nos Estados Unidos já está meio que dando um passinho ali na Nielsen, tipo, opa, tem alguém aqui mexendo no seu terreno, vamos dizer assim, né? Mas os veículos lá falam que não, isso aqui é por um bem maior. Assim como o cinto de segurança da Volvo, né? Que fala assim, não, isso aqui não é algo exclusivo nosso. A gente vai abrir para o mercado, né? Eles preveem muito que esses estudos de transparência de dados, para a gente é muito importante, né? A gente hoje também, eu já tive problemas, por exemplo, com algoritmos, né? Hoje as pessoas confiam muito em algoritmos, né? Eu já atendi clientes que na documentação do algoritmo, ele falava assim, ó, eu vou ler o dado A, B, C, D. Beleza. Aí os engenheiros de software viram que o algoritmo estava lendo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lia muito mais do que... Então, hoje a gente está muitas dessas discussões de transparência, de coleta de dados, de privacidade, né?
E a gente fala assim, poxa, eu estava confiando que você estava me lendo esses dados, você está me lendo outro, né? Aí quando a gente vê aqui, volta lá pro mercado de mídia offline, poxa, realmente aqui a Kantar não tem como ler mais do que isso, né? Ela tem um teto, ela tem um limite de teto, né? Por mais que tenha as pesquisas ali do IBGE, que aí é uma resposta voluntária sua, né? Ninguém coleta a informação de telefone, renda sem seu consentimento, né? Então a gente tem essas questões de transparência que o offline, na minha visão, né, a gente consegue se destacar, né? E o digital, ele tem essa transparência de resultado imediato, né? A gente consegue abrir aqui uma campanha digital e ver resultado imediato, né? Coisa que no offline eu tenho que esperar, fechar o relatório da Kantar para poder me mandar o relatório de quantos TRPs, quantas audiências, né? Então a gente tem um dinamismo digital, mas a gente tem essa questão de transparência de dados, de transparência de resposta. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo, principalmente para os grandes anunciantes. Você falou em SEO. Essa é uma área que eu sempre achei difícil de entender e de confiar. Quer dizer, falam SEO, mas aí depois muda o algoritmo. Como é que você trabalha com isso? Olha, eu não trabalho especificamente com a parte de SEO, né? Essa é uma frente da Jusce que eu acabo não trabalhando. Mas a gente vai muito assim nessas relações de o que o Google realmente olha. Tá. Né? Mas também é onde eu acabei de Mas falar. muda, né? Não só muda. Muda sem avisar ninguém. Aí que tá o pulo do gato. Né? Exatamente. Não só muda, que também faz a gente ficar muito acompanhando isso, mas também, há pouco tempo, vazou-se informação que o Google lia, para fazer uma classificação geral do site, ele lia muito mais variáveis do que a gente considerava. Então vazou ali que o Google lia mais de 14 mil variáveis de um site. E a gente ali como SEO, né? 14 mil? 14 mil. 14 mil. E a gente ali como SEO trabalhando ali, vou dizer, 50, né? Então assim... O gap pequeno. Todo mundo brigando pelas 50 ali, tentando fazer as coisas acontecerem, né? E a gente vê que a inteligência do algoritmo por trás é muito mais robusta, né? Tipo assim, não que seja ruim ler as 14 mil, mas é uma visão que a gente não tem, né? Pode ser que esses 14 mil que eles estavam lendo não sejam tão graves assim, mas sempre gera dúvida, né? De que, opa, você estava lendo essa informação e nunca me falou. Você sempre estava me falando aqui da ponta do iceberg, né? Então, para a gente trabalhar isso é muito difícil. Mas tem todas essas questões ali que é o básico, né? Quando a gente fala de estruturação de site, tempo de navegação, conteúdos, todas as atualizações que precisam ser feitas, e a gente vai acompanhando também esses movimentos do mercado. A gente, de repente, vê que o Google não anunciou nenhum tipo de mudança, né, em relação ao algoritmo, mas de repente o site caiu. Assim, mas o que aconteceu? Né? O que tem de novo no mercado? O que os Estados Unidos está fazendo? Porque às vezes a gente tem um erro, né, de ter os Estados Unidos como referência em relação às atualizações, e a gente sempre vai nessa briga, às vezes um pouco mais reativa. Isso é um erro por quê? Porque a atualização lá não acontece aqui necessariamente. Não, porque às vezes as atualizações, as informações de atualizações chegam lá e não chegam aqui. Tá. E a gente tem que descobrir o que atualizou lá, que às vezes não chegou pra gente, ou, vocês pararam de ler isso, né? E a gente, não, aqui negam, né? Então a gente fica meio que tentando, eu sou do interior, né? Então eu uso muito esse termo de cercar o frango, né? Assim, para não deixar o frango fugir ali, né? Porque a gente fica tentando achar onde que a tartaruguinha tá fugindo, que derrubou uma indexação do site. Às vezes escapa. Às vezes escapa. E a gente vai procurar em sites, blogs, e fala assim, poxa, ninguém publicamente falou que mudou nada no algoritmo. E o meu site permaneceu o mesmo, né? Será que de repente foi até a concorrência também? Né? Será que a concorrência está fazendo um trabalho muito melhor do que o meu, que ocasionou na minha desindexação? Eu tinha todas essas dúvidas. Sim. Mas nenhuma resposta, na verdade. Exatamente. Muitas vezes a gente acaba ficando assim, trabalhando sem resposta. A gente levanta muitas hipóteses e nem todas as hipóteses são respondidas. Sim, né? sim. Então, o trabalho de SEO, por isso que a gente fala que ele é um trabalho muito mais de formiguinha e médio a longo prazo, porque às vezes a gente não consegue resposta imediata. Sim. Às vezes é um detalhe mínimo de oscilação de servidor. Sim, né? Tipo, o servidor sobrecarregou, sobrecarregou todo o site. Mas a gente fica muito nesse trabalho one-on-one ali, vai pensar, mudou. Porque também se você mudar, você pode mudar o seu site totalmente hoje. Ele não vai estar bem indexado amanhã, né? Ele vai demorar um tempo para o algoritmo ler, para ver se toda essa estruturação que você fez realmente atende. Então é uma resposta mais lenta também, né? Por isso que a gente trabalha muito com mídia paga, impulsionando, né, essas frentes, porque se eu faço uma grande mudança no meu site, provavelmente ele já vai perder relevância, porque vai zerar ali a leitura, né, o meu score, e até construir essa relevância novamente, né,
a gente, para não perder o tráfego, a gente muita as frentes de mídia paga. Paga. Tá, perfeito. Douglas, Perfeito. deixa eu te perguntar um ponto. Muito se fala do apocalipse no varejo, que Sim. as plataformas, os marketplaces, estão drenando quase que toda essa venda do varejo físico para o online e fica muito difícil trabalhar o ponto ali e com uma loja individual online. Sim. Quando você enxerga essa luta, né, dessas grandes plataformas, você vê o pequeno e o médio empresário com uma saída no investimento do marketing digital, ou é melhor essa adesão ao marketplace para tentar ter alguma chance nesse tipo de mercado? Olha, eu acho que uma coisa não anula a outra. Acho que principalmente quando a gente fala de interior, né, saindo aqui da nossa bolha da capital, quando a gente fala do interior, a gente não tem todo esse conforto que a gente tem, por exemplo, com o Daqui, com o Corner Shop, com o Uber Eats, né? Então as vendas elas acabam acontecendo diretamente aquele padrão. Dia 5 eu vou no supermercado fazer a compra, né? A gente não tem o comodismo de receber no supermercado. Ou quando tem, a demora para entrega é muito grande. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, principalmente para os pequenos. A gente está vendo uma canibalização muito grande, principalmente agora que entrou a OXXO, né? A gente vê esses mini mercados sofrendo um pouco mais. O que a gente está vendo é um pouco mais de revisão de estratégia, né? No sentido de, poxa, aqui o meu supermercado local, ele não serve mais como um supermercado de abastecimento. Então, não vai ser mais supermercado que todo dia 5 a pessoa vai vir aqui e fazer a compra do mês. Ele vai migrar de uma compra mensal para uma compra ocasional, né? Que é aquela, basicamente, tá faltando mistura, vou lá e compro, né? Basicamente o que seria o dia. Hoje, vamos dizer assim, ele nem é tão grande para você fazer a sua compra do mês, mas também não é tão pequeno como um hortifruti, né? Então, acho que tem essa importância da migração para o digital, né? Para você não ficar para trás, porque é o que a gente sempre fala, se você não for o seu concorrente, estará lá. Mas loja própria ou via marketplace? Por exemplo, a Amazon, Mercado Livre, não só comida, eu digo. Depende muito do seu tamanho, né? Eu acho assim que se você for um comerciante pequeno, faz muito sentido você ir para o marketplace, né? Ou para o que a gente chama de retail media, porque você Onde, desculpe? para marketplace, Retail media. retail media. Tá. Que aí você já vai ali para uma Amazon, para um Pão de Açúcar, para um Mercado Livre, que você aproveita o tráfego que já está lá, porque intuitivamente já é mais fácil eu pesquisar Mercado Livre do que supermercado Rondon na internet, né? Sim. Então eu aproveito o tráfego desses grandes players, né? E impulsiono meus produtos ali, né? Então essa é uma estratégia para depois eu ir criando muito a minha audiência própria. Isso vai muito também da correlação que você tem ali cliente e supermercado. Sou araçatubense, né? Voltando a falar, né? Então, Araçatuba tem um supermercado específico que é a paixão de todo mundo, né? Porque todo mundo sabe que aquele supermercado é o melhor preço da cidade. Então, dificilmente alguém vai Como deixar... chama? É supermercado Rondon. Rondon. Né? Ele já citou. Fez um jabá. Já fiz um jabá. Bom, Espero que o pessoal de Araçatuba me assista, né? Vai assistir. Mas assim... É do Marechal Rondon? É na Marechal Rondon. Sim, Porque Araçatuba ele atravessa a Marechal Rondon. Tá, perfeito. Aham. Então, tipo assim, dificilmente alguém vai deixar de pegar os bons preços do supermercado Rondon para procurar no Mercado Livre. A pessoa já tem essa afinidade com o supermercado. Ela topa ficar ali com filas e filas ali porque ela vale a pena o preço. Quem já não tem tanta essa afinidade, opta mais pelo conforto de ficar em casa, aí essa pessoa já de repente não vai procurar o e-commerce do Rondon, já vai para o Mercado Livre, já vai para um Corner Shop. Então tem muita essa questão, acho que da paixão, né, ou da confiança que a pessoa tem com a marca. Então por isso que é onde você precisa ver. Poxa, se o Mercado Livre, se o Rondon, um exemplo, as pessoas têm uma paixão muito grande pela minha marca. Se eu jogar todo o meu inventário no Mercado Livre, as pessoas vão perder essa afinidade que eu tenho comigo. Eu vou jogar essa afinidade para o Mercado Livre, né? Então eu vou perder todo esse relacionamento com o cliente que eu construí. Então a gente precisa tomar cuidado, assim, tanto para os pequenos, para os médios, para você não perder a sua audiência, você não perder a sua identidade, a sua cara, né? Em troco especificamente de vendas. Porque pode ser que amanhã depois o Mercado Livre não existe. Então o que a gente fala, né? Você construiu um castelo em terreno alugado, né? Então se amanhã ou depois dá um pau no Mercado Livre, o Mercado Livre foi... É um terreno bem firme, hein? Não, mas de repente ele pode vender para algum outro player, né? Pode tomar alguma atitude. A gente viu, né? O próprio Twitter, né? Twitter, a gente tinha ali uma visão consolidada. De repente veio o Elon Musk, comprou, bagunçou tudo, né? A gente Caiu? Não vou dizer que caiu, mas ele deu uma oscilação muito grande, né? Então, tipo assim, gerou uma desconfiança para os usuários. Falei assim, poxa, eu estava num cenário estável, veio um cara com uma visão totalmente diferente de reformular a plataforma, né? Comprou a plataforma, o que vai ser daqui para frente? Será que eu vou injetar meu dinheiro aqui?
Poderia ser que assim que comprou deu super certo. Mas também poderia ser que comprou, então, de toda forma, assim, quem investe tira o Mas pé. a publicidade fugiu, né? A publicidade fugiu. Fugiu A publicidade quase toda, é fugiu. impressionante. Exatamente. Foge porque a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Então, Sim. o que a gente fala assim, pode ser dinheiro jogado fora, né? Sim. Não que o Twitter fosse a melhor plataforma de Sim. entrega de resultado antes, né, dessa compra, mas todas essas mudanças muito bruscas, a gente fica um pouco meio receoso de falar assim, e se eu jogar dinheiro aqui e não der resultado? Se eu jogar dinheiro aqui, alguma coisa acontecer, vai encarecer o CPM, vai encarecer o CPC, vai comprometer minha taxa de conversão, né? Principalmente hoje, que a gente trabalha com metas muito agressivas, né? Hoje a gente não tem mais margem de dinheiro para... Num passado não muito distante, as marcas tinham dinheiro para dar e vender, né? Então você comprava todos os projetos possíveis, né? Hoje a gente trabalha, embora a gente está crescendo em investimentos publicitários, a gente tem tudo amarrado à meta. Então eu não tenho muita margem de teste, né? Então, pô, vamos testar? Eu falei assim, não sei se eu tenho essa margem para testar não, hein? Por que se a gente já não joga no Google que já está dando mais resultado? Né? Por que a gente já não joga no Facebook que está dando mais resultado? Então, como a gente também já tem essas visões do que está dando resultado e o que não está, pô, mas eu vou gastar 50 mil num teste. E se for 50 mil jogado fora? Né? Então, a gente tem esses riscos também de tudo pode acontecer. Né? Mas Douglas, quando você comenta dessa pouca margem de teste e essa pressão por resultado, como é que a gente encaixa a mídia offline? Quando você comentou no começo dessa fala, eu fiquei imaginando, bom, que todos nós, a nossa origem é de mídia offline, ou de impressa ou de Sim. TV, e a gente percebe que o dinheiro da propaganda é quase que todo, 2/3, né, migrou para as mídias online. Sim. Você enxerga valor na mídia offline, pelo que você comentou. Sim. Mas como é que você coloca a meta? Como é que você mede além dos dados básicos do Ibope? Esse de fato é um complicador. Eu acho que essas questões de métricas digitais educou a gente para um lado muito ruim, né? Porque no offline era isso. Você tem uma ativação que eu fiz aqui recentemente de rádio, né? A gente faz ativação num supermercado. A gente pega 2 supermercados com vendas similares, né? Com faturamento similar. A gente faz a ativação para um supermercado e para outro não. Se a ativação do supermercado gerou receita, a gente entende que foi efeito daquela receita. Supermercado da mesma rede. Da mesma Você rede. mesmo faz o teste. Exato. Basicamente, a gente não pega as métricas de Ibope, é estatística, né? Faz um grupo controle. Um grupo controle. Então a gente basicamente é uma visão muito mais estatística, né? Hoje a gente tem muito essa visão, né? Quem estiver me ouvindo, não cai nessa besteira de que humanas não sabem fazer conta, porque quando cair numa agência de publicidade, esse vai ser um risco que você corre, né? Então, a gente pegou uma rede de supermercados, né, da rede Plurix, a gente tinha essa questão para avaliar, né? Poxa, mas como que eu vou aumentar vendas fazendo TV, fazendo rádio? Como que eu vou mensurar? A gente estabeleceu essa premissa. Vamos pegar 2 supermercados da mesma rede, com faturamento similar, vamos fazer uma ativação para um e vamos não fazer ativação para outro, né? Que aí a gente está falando independente de dados do Ibope. Se a minha ativação de tráfego para esse aumentou vendas, a gente entendeu que a nossa campanha foi efetiva. Se não aumentou vendas, se o resultado foi similar ou aumentou um pouco, mas não justificou o meu custo da minha ação, então a gente vai rever a ativação. Né? Então, Funcionou? alguns casos funcionam. Não é sempre Sim. que funciona, né? Mas é uma forma que, assim, principalmente quando a gente está falando de Ibope e interior, né? O Ibope não pega a praça do interior. Né? Então a gente também tem esses problemas. Ah, né? tem essas áreas opacas. Ainda tem esses desafios ainda, né? O Ibope ele não afere todas as praças, então, por exemplo, eu quero fazer uma emissora de Guararapes. Eu vou ter que confiar no dado da emissora, porque o Ibope não chega lá, né? Ou eu quero fazer um exemplo, acho que o interior acho que é o melhor cenário mesmo, assim, tanto para rádio quanto para TV, né? Eles pegam sempre regiões macros, né? Regiões metropolitanas, e na verdade o Ibope não pega nem todas as capitais. Né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o Acre, Rio Branco, né? É uma capital, é uma cidade basicamente a melhor cidade ali da sua região, o Ibope não afere, né? Então, a gente também tem essas limitações de escalas de aferir dados quando a gente fala de offline. Então, por isso que essa visão mais estatística, né, de ação e ponteiro de vendas é o que vai ser melhor do que o Ibope, porque a gente não dá para contar muito com o Ibope. E também veículos locais não necessariamente usam as mesmas metodologias, institutos de pesquisa locais não necessariamente usam as mesmas metodologias do Ibope. Então não dá para comparar o Araçatuba Pesquisas com o Ibope. Não dá para comparar o Paraná Pesquisas com a Nielsen. Né? Cada um usa a sua metodologia diferente.
Então a gente precisa ter uma visão muito mais de dados, de estatística, de números, de trabalhar com todo esse volume, né, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Porque não vou ter um dado do Facebook que já me dá mastigado ali um resultado que eu só baixo e entrego. Mesmo esses dados que não são digitais, da Kantar e da Nielsen, quando a empresa quer ter acesso, como ela faz? Ela compra, são dados abertos? Como é que funciona o acesso a eles? Aí alguns dados são mais abertos, né, dependendo muito da categoria. Categorias muito nichadas são um pouco mais fechadas em relação... Aí você tem que literalmente encomendar a pesquisa, né? Então você busca muito institutos locais, às vezes pode ser a Ipsos também, que é um instituto um pouco menor, então tem um custo mais acessível. A gente tem, eu até esqueci o nome de um instituto de pesquisa que a gente usa também, Opinion Box, né, para também coletar a opinião de pessoas também, para a gente tentar fazer essas mensurações, né, mais próximas do usuário. Até porque também, como eu falei da Kantar, não só a questão de limitação de praça, mas também limitação de custo, né? A Kantar não é uma ferramenta acessível para qualquer agência, né, para qualquer anunciante. Então, muitas das ferramentas que eles têm, por mais que sejam excelentes ferramentas, elas estão limitadas ali aos 50 maiores. 50 maiores agências, 50 maiores anunciantes, né? São ferramentas que, na minha visão, a ferramenta mais simples dele, que para mim é a mais básica, que todo mundo usa, ela tem um custo de R$100 mil anual, né? Falando aqui, por exemplo, da Jusce, que a gente é uma agência considerada grande, a gente está no top 30 de faturamento de mídia, não é um investimento impossível. A gente consegue diluir isso entre os clientes, né? Mas eu também morei em São José dos Campos, né? Eu sou meio nômade, né? Então eu trabalhei numa agência pequena de São José dos Campos, que a gente atendia ali uma concessionária, a gente atendia uma padaria, a gente atendia uma churrascaria, a gente atendia literalmente clientes locais da cidade. A gente não consegue diluir esses 100 mil nesses clientes, né? Nem em faturamento, nem em receita. Então, basicamente, fica uma ferramenta muito útil, né, para o mercado, mas totalmente inacessível, né? Então, aí, sem ferramenta da Kantar, sem ferramentas da Ipsos, o que eu vou trabalhar? Estatística, né? Então, a estatística vai me ajudar a fazer as comparações, já que eu não vou conseguir ter esse acesso à ferramenta. Então, eu dei uma palestra recentemente para os alunos do Unisalesiano de Araçatuba e Lins, né? E a grande pergunta deles, eles falam assim, cara, a gente vê muito no mercado falar de mídia programática, de inteligência artificial, né? A gente vê todas essas novidades. Mas como que eu aterrizo isso para cá? Para um cara que tem um investimento em mídia muito baixo. Um cara que faz carro de som, né? Que ele acredita que o carro de som funciona super bem, né? Aqui, se você falar para um mídia... E funciona. Funciona. Aqui, aqui se você falar para um mídia de uma grande agência, vamos fazer carro de som, o cara vai falar assim, você tá brincando com o cara. Mas se você vai para o interior, é carro de som, né? Carro de som, é boneco de posto, todas essas mídias, né? Mas na minha rua em São Paulo tem carro de som. Literalmente. E fila. É um case. Então, assim, funciona bastante, né? Eu passei por essa experiência de pensar, eu fiz um plano muito baseado ali em TGI, baseado em Kantar, né? Que eles nem mensuram carro de som. Então, a minha defesa foi em cima do que media o TGI, né? Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, mas não tem carro de som? Eu falei assim, nossa, verdade, né? Eu tô tão enviesado aqui com São Paulo, com grandes mercados, com as mídias mais tradicionais, mais escaláveis, que eu falei assim, caramba, eu não pensei no carro de som. Ela falou assim, não, super funciona. Eu falei assim, não, eu sei que funciona, porque eu moro no interior, eu sou do interior, eu sei que funciona. Eu sei que todos os supermercados lá, panfleta rua, panfleta semáforo, usa carro de som, tem blitz com rádio, né? E são formatos que, pra gente aqui, a gente tenta ir no mais prático, Facebook, Google, que é a gente tem o resultado na mão, né? Ou nos mais glamurosos, tipo um merchan na Globo, um merchan ali na Band, no Record. E às vezes a gente esquece um pouco isso que funciona e a gente tá perdendo esse tato, né? Então, tem essa questão de aterrissar também essas coisas pro interior. Douglas, foi um prazer te receber aqui. Foi muito legal essa aula de marketing digital e quem, offline. Quem dera. Você deixou aí uma esperança pra gente. Eu sou nativo digital e defendi muito mais o off, né? E defendeu o interior também. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, gente.